Você sabia que existem mais de 8 tipos de transtornos de ansiedade diferentes entre si? Você sabia que o que causa cada um deles também é diferente na sua proporção e na sua ação? Pois é isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou Débora Santírio, sou estudante de psicologia e esse é o canal que vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde mental. Se você é novo por aqui, eu te convido a clicar nesse botãozinho aqui e inscrever-se, porque é assim que você não perde nenhum dos vídeos que são lançados semanalmente por aqui. Se você já é de casa, já sabe, deixa seu like, porque é assim que o YouTube entende que esse é um vídeo relevante e encaminha esse vídeo para mais pessoas. Você está em mais um vídeo da nossa série Tudo o que você precisa saber sobre ansiedade. Você já entendeu que a ansiedade é um mecanismo de defesa do nosso organismo que nos prepara para situações futuras, não é? Acontece que quando esse mecanismo de resposta ele é exacerbado, ou seja, ele é superestimulado, ele é o tempo todo acionado, nós desenvolvemos diversas condições que nos causam muitos problemas. A Organização Mundial caracteriza um transtorno psicológico a partir dos prejuízos funcionais que esses sintomas causam, através das alterações fisiológicas que esses sintomas causam e através da duração dos seus sintomas. Então, para fazer o diagnóstico de um transtorno de ansiedade, o especialista, o profissional que faz esse diagnóstico, precisa considerar cada uma dessas etapas. Há quanto tempo esses sintomas estão aí? O que esses sintomas impedem você de fazer? Te atrapalham a trabalhar? Te atrapalham no seu relacionamento interpessoal? Te atrapalham na sua vida como um todo? E quais alterações no seu organismo, no seu corpo, esses sintomas estão te causando? Quero te informar que esse é um vídeo que vai falar sobre diversos tipos de transtornos diferentes. E para que você seja diagnosticado com um deles, é necessário que você tenha um acompanhamento de um profissional especializado. Apenas seguir aqui o que eu falar, olha, a Débora falou que eu tenho sintomas A, B e C, então eu tenho o transtorno de fobia social. Esse não é o melhor caminho. Então, eu te indico acompanhamento com um profissional especializado para que você receba também um tratamento especializado para superar qualquer tipo de transtorno de ansiedade. Os transtornos de ansiedade disparam no organismo as respostas de medo excessivo e ansiedade excessiva. A diferença entre medo e ansiedade é que o medo é uma reação emocional preparando o seu corpo frente a uma ameaça real. Ou seja, alguma coisa que está diante de você, alguma coisa que está acontecendo naquele momento que é real, é palpável, é visível. Já a ansiedade é uma antecipação para que o seu corpo se prepare para uma ameaça que pode vir no futuro, tanto uma ameaça quanto um planejamento. Se você quiser saber mais sobre ansiedade, tem o card aqui em cima para você entender como isso funciona. Os tipos de ansiedade, eles são diferenciados conforme os objetos e conforme as respostas que esses objetos causam. Calma, eu não estou dizendo que são objetos assim palpáveis, né? Tipo livro, vasinho de planta. Quando eu digo objeto, eu quero dizer o motivo que disparou essa ansiedade, que disparou essa reação de medo. As respostas de medo e ansiedade, elas geram em nós alterações no nosso pensamento e preparam o nosso organismo para o mecanismo de luta ou fuga. Luta para enfrentar a ameaça e fuga para se esconder e sobreviver. Geralmente, os transtornos de ansiedade começam ainda na infância. São as primeiras situações onde o cérebro associa uma situação de ameaça com uma resposta corporal, uma resposta fisiológica. Quando as situações que geraram ansiedade, que geraram associações erradas para o seu cérebro, não são corrigidas ainda na infância, a tendência é que essa situação evolua para um transtorno de ansiedade ao longo da vida. Então vamos pensar, uma plantinha quando ela nasce bem pequenininha, né? Então ela tem poucas folhinhas para cima e pouca raiz para baixo. Com o passar do tempo, a folhinha vai ficando grande, a planta vai crescendo e a raiz vai crescendo proporcionalmente.
O transtorno de ansiedade é exatamente assim. Uma situação que gerou um trauma, que gerou uma situação, que gerou uma associação ansiosa, ela pode se enraizar e quanto mais tempo durar para esse tratamento acontecer, mais profundas serão essas raízes. Comumente, as mulheres têm maior tendência a desenvolver o transtorno de ansiedade. Então, a cada 2 mulheres, um homem tem transtorno de ansiedade. Geralmente, as respostas de transtorno de ansiedade, elas acontecem induzidas por situações de estresse ou por exposição a determinado fator. O critério para o diagnóstico desse transtorno de ansiedade, na maioria das vezes, considera o tempo em que esse transtorno tem se manifestado. Na maioria das vezes, esses sintomas se manifestam por 6 meses. Acontece que com as crianças também existem transtornos de ansiedade que são mais frequentes em crianças. Acontece que com as crianças o tempo de duração é mais curto. Os transtornos de ansiedade estão caracterizados aqui no DSM. Eu tenho um vídeo no canal que fala que livro é esse, por que eu estou usando ele. Se você quiser assistir, vou deixar aqui nos cards também. E o primeiro que eu quero te falar é o transtorno de ansiedade de separação. Esse é um transtorno mais comum em crianças, mas também pode acontecer em adultos. Quem sofre com esse transtorno tem dificuldade de se separar de figuras de apego. Só para você entender. Sabe aquela criança que quando está indo para a escola, entra em pânico, entra em desespero, não quer ficar longe da mãe, não quer ficar longe do pai de forma nenhuma? Esse é um exemplo de transtorno de separação. Calma. É claro que a criança que está entrando nos primeiros dias na escola, até que ela esteja adaptada, ela sim, aquele ambiente vai ser novo para ela e é comum que ela ache aquilo estranho. O transtorno de ansiedade de separação, ele é mais duradouro e ele se manifesta em diversos lugares, não apenas só na escola. Quem sofre com esse transtorno tem medo de perder, tem medo de se afastar, tem medo de que aconteça uma catástrofe com essa figura de apego. Esse medo, essa ansiedade, esse desespero que esse transtorno causa, traz um grande sofrimento e deve sim ser considerado. Algumas pessoas acreditam que isso é frescura, isso é manha de menino que quer entrar na escola, tem que aprender que tem que ir para a escola, porque eu tenho que trabalhar. Esse é um pensamento muito perigoso, porque vamos pensar, lembra que eu falei que a maioria dos transtornos surgem na infância? Se essa é uma situação que causa medo, se essa criança é bem amparada, ela é bem acolhida pelos seus pais, pelos seus familiares, pelos profissionais ali da escola, e ela entende que vai ter um momento de retornar, ela entende que sim, vai se afastar por algumas horas, mas depois vai voltar ali para o contato com a mãe, depois a mãe vai chegar, vai dar um beijo, vai dar carinho, vai estar tudo bem de novo. Então, é menos provável que se desenvolva um transtorno de separação, um transtorno que é menos provável que desenvolva um transtorno mais sério, entende? O segundo transtorno que o manual traz para nós é o mutismo seletivo. É caracterizado pelo fracasso em falar em situações sociais. Ou seja, a pessoa até consegue conversar bem ali nos bastidores, quando não tem ninguém olhando, ninguém por perto. Ela consegue conversar com os amigos do trabalho, com os colegas da escola, com os familiares. Mas quando são situações sociais, quando precisa apresentar um trabalho na escola, quando precisa fazer uma palestra, quando precisa conduzir uma reunião, a pessoa tem um medo, um pânico assustador, um medo de fracassar e de não conseguir. E esse medo de não conseguir faz com que ela trave e ela não consegue realmente falar ali naquela situação. Agora vamos pensar, como é importante a nossa fala nos ambientes sociais onde a gente está. O que é um ambiente social? É todo lugar onde tem mais de uma pessoa. Então, dentro da nossa casa é um ambiente social, dentro da escola é um ambiente social, na faculdade, na praça, no restaurante, no trabalho, no escritório. Então, se a pessoa tem dificuldade em se comunicar, dificuldade em falar em ambientes sociais, olha como ela vai ser prejudicada em muitos ambientes diferentes. O mutismo seletivo pode atrapalhar no desempenho acadêmico, no desempenho profissional, e é uma situação que precisa de muita atenção. O terceiro tipo de transtorno de ansiedade é o transtorno de fobia específica. Fobia é uma palavra bem disseminada no nosso meio e muitas vezes as pessoas associam fobia a um determinado medo. Já ouviu alguém falar assim, nossa, eu tenho fobia d'água, nossa, eu tenho fobia de aranha. Isso são modelos de fobia específica. A fobia
ela causa uma reação de medo e ansiedade que gera a esquiva, que gera o afastamento. Tenho certeza que você conhece alguém que tem medo de barata ou que tem medo de rato, no meu caso que tenho medo de sapo. Esses são exemplos de fobia específica. Quando alguém que tem medo de barata sabe que tem uma barata no ambiente ou vê uma barata ali de perto, a pessoa já sai gritando, desesperada, corre, não consegue nem dar uma chinelada nessa barata, não é? Uma característica muito séria em todos os transtornos de ansiedade é dar uma amplitude para o objeto de medo, para o objeto que causa insegurança. A pessoa que tem medo de barata, que é um inseto assim, ó, pititico, e essa minha barata ainda tá grande, né? Tem baratas menores. Esse bichinho pequenininho, a pessoa enxerga como se fosse um dragão comedor de gente que vai ali engolir ela ali na hora e sai louca, desesperada, gritando, chorando, não é? Por quê? Porque dentro do organismo dela, ela tem uma reação que superestima esse monstro. Então é um bichinho desse tamanho, mas no corpo dela, mais no cérebro dela, ela tá enxergando realmente o dragão comedor de gente. Existe um outro tipo de transtorno que também recebe a nomenclatura de fobia, que é a fobia social. A fobia social também é conhecida como ansiedade social. Nesse contexto da fobia social, a pessoa tem muito receio de estar em ambientes com pessoas desconhecidas. Então, ela é aquela que deixa para chegar na festa mais tarde, para que ninguém perceba que ela chegou. É aquela que entra muda e sai calada para que ninguém perceba que ela está ali. São as pessoas extremamente tímidas, que têm medo da avaliação. Sabe, antigamente o pessoal falava assim, o fulano é bicho do mato, ele tem medo de gente. Esse é um exemplo de fobia social, quando ela tem dificuldade de interagir com pessoas desconhecidas. Então, essas pessoas geralmente andam sempre com os mesmos amigos, está sempre sentada na mesma roda de pessoas, dificilmente procura novas amizades e só vai a lugares onde ela conhece alguém. Então, ela não vai no cinema se não for com um conhecido, ela não sai para comer um lanche se não for com alguém. Esse é um exemplo de ansiedade social, que também é conhecido como fobia social. O próximo transtorno de ansiedade é o transtorno de pânico. Eu falei no vídeo passado sobre as crises de ansiedade, que também são conhecidas como ataque de pânico, e tem muito a ver com a denominação desse transtorno. No transtorno de pânico, repentinamente, sem que a pessoa esteja preparada, ela tem uma emoção muito forte que causa nela muito medo, um desespero terrível, um medo que vai acontecer uma catástrofe muito grande. Quando nós estamos em pânico o tempo todo? Não, só em situações que precisam de pânico. Por exemplo, você está bem tranquilo na sua casa, pegou fogo na sua casa. Você vai ficar bem tranquilo, ai que legal, tá pegando fogo aqui em casa. Oh, uma labareda. Olha, um pedaço do teto caindo aqui no chão. É assim que você reage numa situação que precisa de pânico? Não. Se a sua casa está pegando fogo, você vai sair louca, desesperada, catar a chave do portão, não vai nem olhar para trás e vai dar um jeito de sair do meio daquele fogo, não é? É porque o nosso organismo, ele é preparado para sobreviver. Então o seu cérebro já vai dar todo o comando para o seu corpo para que você saia daquela situação de ameaça. No transtorno de pânico, o cérebro fica dando esses comandos para o corpo aleatoriamente, sem nenhum tipo de aviso, como se a pessoa estivesse em uma situação que precisa desse tipo de reação. O transtorno de pânico, ele é extremamente cansativo, ele é extremamente delicado, porque a pessoa fica constantemente alerta. Os ataques de pânico, eles podem acontecer na frente de objetos específicos, a pessoa está diante de uma situação que causa muito pânico, ou também o cérebro pode reagir a situações totalmente aleatórias. A pessoa pode estar tranquila em casa, pode estar dirigindo no trânsito, pode estar ali sentada na mesa do trabalho e ter um ataque de pânico. Existe outro tipo de transtorno de ansiedade que é conhecido como agorafobia. Isso mesmo, a mistura da palavra agora com a palavra fobia. Eles acontecem em 3 situações específicas. Ele pode acontecer dentro de um transporte público, em ambientes abertos ou em ambientes fechados. Vou te dar alguns exemplos para você entender. O transporte público pode ser Uber, pode ser o ônibus, pode ser o metrô. O ambiente aberto pode ser num show, pode ser numa palestra, pode ser num parque, numa praça. E o ambiente fechado pode ser dentro de casa, no cinema, na reunião no trabalho, no escritório. Esses são exemplos.
A pessoa que sofre com agorafobia, ela tem dois medos específicos. O primeiro medo, associado aos lugares mais fechados, é que ela não consiga sair dali se ela precisar de ajuda. Se ela precisar fugir, por onde ela vai passar? Não vai ter para onde ela fugir. Então ela não consegue entrar num transporte público, ela não consegue ficar numa sala de porta fechada, porque se acontecer uma situação e ela precisar fugir, se acontecer, essa é uma expressão muito comum em todos os transtornos de ansiedade. Se acontecer. E se não acontecer? Essa palavrinha aí, essa terminação, e se, ou seja, colocando as possibilidades do futuro, é a maior característica em todos os transtornos de ansiedade. O segundo medo de quem sofre com agorafobia é que ela esteja no ambiente, ela precisa ser socorrida, aconteceu ali alguma coisa com ela, ela entrou em ataque, ela está tendo um ataque, ela está tendo uma crise, ela está passando mal de alguma forma e não vai ter ninguém para socorrer ela. Quem vai oferecer ajuda para ela? Então esses dois grandes medos caracterizam a agorafobia. O próximo transtorno de ansiedade é o transtorno relacionado ao uso de substâncias. Algumas substâncias, por exemplo, remédios, bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, causam no cérebro respostas ansiosas, ou seja, causam ameaças do cérebro, descompensa ali o funcionamento cerebral e o cérebro entende, o corpo entende que existe uma ameaça ali. Às vezes, a pessoa está tomando aquele medicamento a primeira vez, está tomando aquela injeção a primeira vez, e de repente tem uma resposta ansiosa. Então é o corpo mostrando que aquela substância naquele organismo não é bem aceita. Essa resposta ansiosa associada a um tipo de substância não é como a alergia. Por fim, existe também o transtorno de ansiedade generalizada, que também é conhecido como TAG, que é a primeira letra de cada uma dessas palavras. O transtorno de ansiedade generalizada é quando a ansiedade ela se instalou. Lembra lá da nossa plantinha que eu dei o exemplo? As raízes estão tão profundas, essa plantinha já virou uma árvore tão grande, tão frondosa, cheia de frutos, que a ansiedade afeta todos os níveis, todos os ambientes onde essa pessoa está. A pessoa que sofre de ansiedade, a pessoa que sofre com ansiedade generalizada, ela fica permanentemente em estado de alerta. Ela não consegue descansar, ela não consegue relaxar, porque ela fica o tempo todo pensando naquilo que pode dar errado, naquilo que pode atrapalhar, naquilo que ela não vai conseguir. Então, ela tem muitos prejuízos de todas as ordens. Prejuízo escolar, prejuízo financeiro, prejuízo social, enfim, diversos tipos de prejuízo. Por quê? Porque ela não consegue ficar plena em nenhuma relação. Ela não consegue ficar plena em nenhum ambiente, ela não consegue descansar. Ela está o tempo inteiro em alerta. Vamos pensar assim, como se a gente estivesse num carro. Você está lá no seu carro, você está acelerando, né? Você está acelerando e aí você precisa passar a marcha, mas você não passa. Aí já está na hora de mudar de marcha, mas você não passa. Então você fica acelerando e o carro vai... E o motor vai forçando e você não passa de marcha. Você continua acelerando e o carro vai indo. O que será que acontece com o motor do carro numa situação dessa? O carro vai ficando mais lento, não é? Porque não tem como mais acelerar, não tem marcha mais para passar. Então o carro vai começando a perder suas funções. E se você continua acelerando sem mudar de marcha, continua dando tudo que o carro tem, uma hora o motor do carro vai fundir. Uma hora o motor do carro vai parar de funcionar. É isso que acontece no transtorno de ansiedade generalizada. Vocês perceberam que todos os transtornos de ansiedade que eu coloquei aqui antecipam situações do futuro? Situações que podem acontecer ou situações que nunca vão acontecer. Mas é importante você saber que nos transtornos de ansiedade, dentro da cabeça, dentro do organismo, para a pessoa que sente aquilo, realmente são situações verdadeiras. Não é fingimento, não é frescura, não é vontade de chamar atenção. Realmente a pessoa está preocupada com aquela situação. No vídeo da semana que vem eu vou trazer várias dicas para você que convive com uma pessoa ansiosa. Deixa eu te falar aqui. Não é nada fácil conviver com um ansioso, porque a ansiedade dele respinga em você.
A ansiedade dele respinga em todos os relacionamentos que ele tem. A ansiedade anda de mãos dadas com insegurança. E essa insegurança pode ser extremamente prejudicial em todos os relacionamentos. Seja entre pais e filhos, seja entre irmãos, seja entre marido e mulher, namorado e namorada, seja entre patrão e funcionário. Em todas as situações, a ansiedade acaba respingando no outro. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer um pouco mais sobre a ansiedade. Espero você para o vídeo da semana que vem. Não se esqueça de curtir esse vídeo, porque esse é um canal que traz assuntos importantes para a nossa vida. Nunca a nossa sociedade esteve tão mergulhada na ansiedade assim. Eu sei que é muito mais fácil crescer no YouTube fazendo memes, mostrando coisas totalmente aleatórias. Eu sei. Mas esse não é o intuito desse canal. O objetivo desse trabalho é ajudar pessoas que precisam de ajuda na sua saúde emocional. Então, posso contar com você? Compartilhe esse vídeo, deixa o seu joinha aqui, tá? Eu te espero para mais um vídeo na semana que vem. Até mais! Tchau!